Siga com a gente. Pensar Jovem, fazer sentido. Cefet MG, a voz dos alunos das escolas públicas. Hoje, aqui nessa segunda-feira, nós iniciamos mais uma edição do Pensar Jovem, fazer sentido, aqui no Pensar Educação, Pensar do Brasil. Hoje nós vamos ter uma entrevista super interessante com o mestre em filosofia Glauber Ataide, para compreendermos o que seria uma formação crítica e como ela seria possível nas redes sociais. Formação materialista e interessado nos princípios marxistas, o Glauber é atento aos aspectos históricos e sociais e vai conversar com a gente direto da Alemanha sobre o tema formação crítica dos jovens nas redes sociais. Quem conduz essa entrevista hoje é a Larissa Matos. Muito boa noite, Larissa. Boa noite, ouvintes do Pensar Jovem e da Rádio FMG Educativa. No programa de hoje nós vamos falar sobre a formação crítica dos jovens nas redes sociais. E o nosso convidado de agora é o professor Glauber Ataide, do canal Filosofia Vermelha. Olá, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar participando do programa aqui hoje. Glauber, eu gostaria de te perguntar, sendo você um professor de filosofia que divulga o conhecimento nas redes sociais, como YouTube, Instagram, Twitter e Facebook, como você percebe o acesso dos jovens a esse tipo de conteúdo? A gente percebe lá no nosso canal Filosofia Vermelha, através das ferramentas administrativas do YouTube, né, onde a gente consegue ver o perfil do público que acessa o canal, que tem, às vezes, ali gente de até 15 anos de idade acessando um canal de filosofia. E não só acessando, né? Às vezes eu descubro isso pelas mensagens que chegam. Eu já recebi diversas mensagens de jovens de 15, 16, às vezes até de 14 anos, né? Que estão dando seus primeiros passos, que estão começando a descobrir a filosofia. E eles acessam e mandam perguntas, né? Perguntas típicas de quem está iniciando. É claro que, como sempre acontece, existe uma identificação muito grande, né, com o produtor do conteúdo. Então, a maioria das pessoas que acessam o canal são pessoas da minha mesma faixa etária, né? Só que a gente tem também um público muito grande de jovens que se interessam por esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo mais sério, né? A proposta do nosso canal é apresentar a filosofia, sim. Então a gente faz leituras de texto, né? Às vezes a gente lê os textos no idioma original, principalmente em alemão, né? Que é um idioma que eu domino pelo fato de morar aqui na Alemanha, né? Precisei do alemão no mestrado aí na UFMG. Então é um tipo de conteúdo mais sério, e mesmo assim a gente tem um público muito jovem que se interessa por esse tipo de conteúdo. Entendo. E eu gostaria de saber quando e como você decidiu que se tornaria um divulgador do conhecimento. Eu me interessei em me tornar um divulgador do conhecimento a partir do momento que eu percebi que eu não poderia simplesmente estudar numa universidade pública como a UFMG e depois simplesmente não fazer nada com o que eu aprendi no curso. A questão é que eu tenho uma outra profissão. Antes de fazer a graduação e o mestrado em filosofia, eu fiz uma graduação em sistemas de informação. Eu trabalho como desenvolvedor de software aqui na Alemanha, mas filosofia sempre foi a minha grande paixão, aquilo com que eu me identifico na vida. E na história da filosofia isso é até comum, né? É comum que filósofos tenham outras profissões. A gente pensa no Spinoza, por exemplo. O Spinoza, ele era um fabricante de lentes, né? E às vezes o que acontece é que se o filósofo não for rico, como era o caso de Platão, por exemplo, né, você pode cair numa situação de penúria e virar praticamente um mendicante, como era o Sócrates ou depois os filósofos cínicos na Grécia Antiga, né? Ou então você tem que fazer alguma coisa da vida, né? Então no meu caso é isso. Eu tenho uma outra profissão, mas estudei numa universidade pública que é a UFMG, fiz o mestrado lá e eu sei quanto custa pagar uma universidade privada. Então eu pensava, que retorno a sociedade vai ter desse investimento que ela está fazendo na minha educação? Porque quando a gente estuda em escola pública e depois vai ser professor, você já está fazendo aquilo que a sociedade espera de você. Mas no meu caso, que tem uma outra profissão, eu ia estudar filosofia e fazer o quê?
Então eu pensei que, de alguma forma, esse investimento que a sociedade fez na minha formação, né, numa faculdade pública, na UFMG, isso tinha que retornar. E eu percebi que uma forma de fazer isso seria através do canal no YouTube. Porque eu uso essa ferramenta também a fins de estudo, eu descubro muita coisa interessante lá, e seria possível, né, a gente oferecer um conteúdo introdutório que possa, por acaso, despertar o interesse das pessoas pela filosofia. Então, a motivação principal, né, de me tornar um divulgador da filosofia nas redes sociais, né, no YouTube, foi justamente essa motivação de fazer retornar à sociedade o investimento que ela fez na minha formação numa universidade pública. E você poderia nos dizer quais desafios você encontra na sua jornada enquanto professor de filosofia que atua nas redes sociais? Os principais desafios que eu encontro dizem respeito à própria divulgação do conteúdo. Inicialmente eu tive alguns problemas, que foi entender a linguagem dos vídeos, entender a linguagem do próprio YouTube. Tive um período que tive um problema também com comprar a aparelhagem, né? E acabou que a coisa ficou mais fácil depois que eu vim para a Alemanha, onde o acesso a esses recursos tecnológicos é muito mais fácil do que no Brasil, né? Mas foram alguns dos desafios que eu enfrentei. Então eu tive um período que eu tive o canal no Brasil, né? E quem acessa os meus vídeos mais antigos percebe claramente a evolução que teve o canal, né? A evolução técnica, a evolução de compreender, né, como que você deve falar, achar os temas certos, porque não é qualquer tema que cabe num vídeo do YouTube, né? O YouTube, ele é uma plataforma de entretenimento, né, em primeiro lugar. Então você veicular conteúdo sério lá, né, você corre o sério risco de você ser mal compreendido, mal interpretado, né? Às vezes a concorrência com conteúdos de diversão é muito forte. Então o Adorno, ele havia percebido que existe uma diferença muito grande entre você ouvir uma música diretamente tocada por uma orquestra ou ouvir a música através do rádio, né? E o Adorno, ele percebeu em seus estudos que o meio através do qual o conteúdo é veiculado, ele altera a percepção da coisa, né? Então a gente corre esse sério risco, né, esse sério desafio de às vezes não ser compreendido por estar veiculando um tipo de conteúdo sério em uma plataforma que é essencialmente para entretenimento. Então hoje, né, depois de superadas aquelas dificuldades iniciais, né, de entender melhor a linguagem e de ter os recursos técnicos, a questão principal é encontrar os temas que dialogam com as pessoas e fazer essa conexão entre a vida e a filosofia, né? E às vezes entre o que está acontecendo na conjuntura política também, né? Porque às vezes a gente corre o risco de falar de coisas atuais demais e os seus vídeos envelhecerem muito rápido, né? Então, de um tempo para cá, eu tomei a decisão de não ficar comentando notícias, por exemplo, né? Porque publicar um vídeo também é um processo longo, né? Você tem que montar um script e a gente faz isso com um certo rigor, né? Então isso leva horas para preparar um script, depois você tem o momento de gravar o vídeo, depois você tem o período de edição, depois você vai subir isso para a plataforma, depois você tem um período de divulgação das suas outras redes sociais. Enfim, é um processo complexo, né? E quem trabalha sozinho como eu, né, que faz tudo de ponta a ponta sozinho, né, isso é um processo que de fato a gente tem que gostar muito de estar fazendo, porque toma muito do nosso tempo livre. Você poderia nos explicar, por gentileza, um pouco melhor esse conceito do Adorno de semiformação ou semicultura relacionada às redes sociais? A semicultura, de forma bem geral, é uma tentativa de integrar à cultura aqueles que foram excluídos dela, né? Vamos explicar melhor. Do ponto de vista histórico, quando a burguesia ela chegou ao poder, quando a burguesia ela se consolidou como classe dominante, ela estava culturalmente preparada para exercer todo tipo de função que era necessário de uma classe dominante, né? Funções administrativas, econômicas, né? de liderança, de governança e etc. Isso por quê? Porque a burguesia, historicamente, ela teve acesso ao ócio. E tendo acesso ao ócio, ela teve acesso às artes, ao estudo, à cultura. Já a classe trabalhadora, o proletariado, ele jamais teve acesso ao ócio.
Ele teve sempre que trabalhar e trabalhar e trabalhar, e unicamente pela subsistência. Os trabalhadores nunca tiveram acesso ao ócio, nunca tiveram acesso ao processo de formação que a burguesia teve antes de se tornar classe dominante. E o que acontece então é que, como a cultura ela acabou se tornando então desvinculada da praxis, desvinculada da formação do homem de forma geral, o que acontece é que esses excluídos, eles são hoje integrados à sociedade, integrados à cultura, através do que Adorno chama de semicultura, que é o quê? Que é uma forma de cultura ali mastigadinha, pré-digerida, né, que o indivíduo, unicamente por consumir, já se sente integrado. Vamos dar um exemplo aqui do que é semicultura para ficar mais claro. A gente pega essas revistas de divulgação científica como a Super Interessante. A Super Interessante faz o quê? Ela pega aquelas grandes descobertas científicas que às vezes ficaram ali anos ou décadas num trabalho intenso, árduo e muito chato, e apresenta ali os highlights, apresenta ali o brilho da coisa e apresenta como uma coisa cool, como uma coisa legal. Igual, por exemplo, muita gente acha legal o trabalho de um arqueólogo, um trabalho de um paleontólogo, porque às vezes eles fazem algumas descobertas muito legais, mas a gente não sabe quantos anos às vezes levou de trabalho chato para chegar àquele resultado. Então a semicultura ela apresenta isso, o lado brilhante das coisas, e apresenta de uma forma extremamente superficial, de modo que o indivíduo, quando ele tem acesso à semicultura, ele tem a impressão de que ele está ligado no que está acontecendo. A semicultura ela se manifesta no indivíduo com aquele sentimento, assim, aquela sensação de que tô ligado. Não, eu sei o que é. Você pergunta assim, você sabe sobre a física quântica? Claro, tô ligado. Eu li na Super Interessante o que é física quântica, mas o indivíduo não sabe, na verdade. Ele leu uma obra de semicultura, pré-digerida, de divulgação científica, mas ele acha que ele está ligado no assunto. E o problema da semicultura é que ela não é um passo em direção à cultura, Porque quando a gente fala semi, dá uma ideia de metade. Então, parece que o cara está na metade do caminho para ter acesso à cultura, à formação. O Adorno fala, não, é pelo contrário. A semicultura, ela é uma inimiga mortal da cultura. Porque quem tem semicultura, ele acha que já sabe, que já tem o suficiente, e ele não dá o próximo passo para a formação. E tendo em vista também as condições sociais, como a gente já mencionou que o proletariado, a classe trabalhadora não tem acesso ao ócio. Então, pelo fato de não ter acesso ao ócio, de ter uma vida extremamente dura, sofrida, o trabalhador, às vezes, ele não pode nem suportar a ideia de formação. É por isso que, certa vez, a gente até recorda que quando o William Bonner chamou o trabalhador brasileiro de o Homer Simpson, que se colocar uma matéria muito complicada no Jornal Nacional, o Homer Simpson não vai entender, porque ele entende que o trabalhador vai chegar em casa cansado à noite e ele não quer estudar. O trabalhador, quando chega em casa depois de um dia cansativo, de trabalho, de trânsito, ele não vai sentar e vai ler uma obra de Kant, ele não vai ler Adorno. Então, para esse trabalhador, o que você tem? A semicultura, que é uma tentativa de integrar na cultura, de integrar na formação aqueles que são excluídos por ela. E esse fenômeno também ele vai se manifestar nas redes sociais, vai se manifestar nos memes, por exemplo. Muita gente só ouve falar de certos assuntos através de memes, através de imagens, através de frases curtas. Mas mesmo assim o indivíduo ele tem a sensação de que sabe o que está acontecendo, ele tem a impressão de que tem acesso a uma posição crítica sobre um determinado evento, alguma coisa que está acontecendo no país ou no mundo. A questão é que praticamente qualquer conteúdo ele pode ser apropriado enquanto semicultura, muito embora o objetivo de sua produção, a lógica de sua produção não tenha sido esta. Então, esse é um risco que a gente corre, por exemplo, lá no nosso canal Filosofia Vermelha. Nós produzimos um tipo de conteúdo que tem por objetivo ser um conteúdo introdutório. Agora, se o indivíduo faz uma apropriação do nosso conteúdo na lógica da semicultura,
Então, infelizmente, o nosso conteúdo ele acaba se tornando semicultura por causa da forma de apropriação que é feita dele. Mas isso aí não tem como a gente escapar, porque até mesmo a obra de Beethoven, por exemplo, pode ser apropriada enquanto indústria cultural, muito embora Beethoven seja exatamente o oposto do que seja a indústria cultural. É por isso que às vezes a gente tenta fazer uma separação do nosso conteúdo. Por exemplo, nós temos um curso de introdução à filosofia, né, um curso com mais de 14 horas de duração. No nosso canal isso é muito bem divulgado, quase todos os vídeos têm um link para o nosso curso. Nós resolvemos não fazer esse curso no YouTube, justamente por aquela questão que a gente já citou aqui hoje, que é a de que o YouTube é uma plataforma de entretenimento e as coisas que são veiculadas lá têm a tendência, a serem percebidas como se fossem entretenimento, muito embora muitas coisas não sejam. Então, para fugir um pouco dessa lógica, até mesmo para fugir da concorrência, de distrações e etc., a gente resolveu fazer o nosso curso numa outra plataforma, justamente porque a gente tenta de uma ou de outra forma, ao máximo fugir dessa questão da semiformação e de sermos apropriados, enquanto um produto da semicultura. E você acredita que é possível utilizar a indústria cultural, a seleção de algoritmos das grandes mídias em favor do esclarecimento dos jovens? Bom, um dos grandes desafios é a gente driblar o algoritmo das redes sociais para chegar ao grande público, Agora, a questão é que a gente também não pode cair na ilusão de que existe uma linguagem geral, universal, para alcançar todo mundo. Isso absolutamente não existe. O que é mais interessante fazer é a gente ter uma linguagem para um público específico e a gente alcançar aquele público que a gente dá conta de alcançar. Então, por exemplo, muitas vezes algumas pessoas comentam, mas essa linguagem é muito acadêmica. Embora não seja, a gente não faz exatamente isso lá no canal, mas essa é uma crítica que às vezes aparece. Bom, não há problema na linguagem acadêmica se você está falando para um público que é acadêmico ou que pelo menos aspira à academia, que admira a academia. Agora, se a gente quer falar, por exemplo, para um público que vive nas periferias, existem outros canais que fazem isso, Então existe, por exemplo, o canal do Chavoso da USP, que é muito interessante, O Chavoso, ele vem da periferia, Ele dialoga, ele sabe, conhece a linguagem da periferia e é um estudante da USP. Então é um canal que dialoga com esse público especificamente. Se eu tentasse fazer isso, seria algo extremamente superficial, artificial, e eu não daria conta de fazer esse trabalho. Então, o mais importante é a gente entender com quem a gente consegue falar da melhor forma. E uma vez a gente entendendo com quem a gente consegue falar melhor, aí a gente pode tentar utilizar os algoritmos a nosso favor. Então, já tem vários produtores de conteúdo de esquerda, por exemplo, que se deram conta de que é importante, às vezes, entrar em redes sociais que fazem, por exemplo, streaming de jogos, de videogame, e lá falar de política, porque os bolsonaristas entenderam isso antes e eles fazem isso. Ganharam muita gente através de sites, de plataformas inocentes, entre aspas, que são para jogos, e lá eles fizeram o trabalho deles, que foi falar coisas reacionárias e acabar, de certa forma, trazendo para o campo da direita, para o campo da reação, indivíduos que antes nem mesmo se interessavam por essas questões. Então, hoje já tem produtores de conteúdo que eu conheço que fazem isso, que estão ocupando esses espaços. Então, essa é uma das formas de saber como utilizar o algoritmo e trazer essas pessoas para este campo. Eu opto pelo diálogo, pelo fato de ter uma formação em filosofia e a filosofia exigir essa abertura. Eu, por exemplo, muito embora não seja uma pessoa que acredita em Deus, eu faço vários vídeos falando sobre questões da religião. Porque a religião ela é parte da cultura, e todo filósofo, enquanto crítico da cultura, ele tem que saber discutir esse assunto. E isso traz muita gente para o nosso canal, porque a gente sempre conduz esse debate de forma muito respeitosa, mesmo quando nós abordamos posições que não são exatamente as nossas. Então eu já tenho percebido isso já, o nosso público lá no canal é muito diverso.
De vez em quando a gente recebe algumas mensagens assim: ah, eu votei no Bolsonaro, mas sou inscrito no seu canal. Então a gente percebe que dessa forma, né, a gente consegue alcançar um público muito maior do que o público que simplesmente concorda com a gente, né? É uma forma de fazer filosofia, de levar o debate para um público mais amplo, né? Mas obviamente que a gente tem limitações, restrições com isso. A gente não espera alcançar milhões de pessoas com essa linguagem, porque não é uma linguagem que vai dialogar com todo mundo, nem todo mundo gosta da forma como a gente leva as coisas lá. E isso é absolutamente normal, né? Não vai existir nenhum canal que vai ser um canal que vai agradar todo mundo, que vai ter uma linguagem para todo mundo. O mais importante é que, através desse trabalho, a gente tem alcançado muitos jovens, né? Eu já mencionei aqui, às vezes jovens de 15 anos de idade, que se interessam por um conteúdo sério de filosofia, pedem indicações de leitura, por exemplo, como é que eu começo a ler Karl Marx? Qual a primeira obra? Como é que eu faço? Eu vou para lá, para cá, o que eu faço primeiro? Né? Então, a gente já está aí com o nosso primeiro curso de introdução à filosofia, né? E nós estamos já preparando mais alguns outros cursos, e um curso que teve uma aceitação enorme, né? Nos primeiros meses a gente já está com quase 2.000 inscrições, né? Em poucos meses, foi surpreendente, eu não esperava isso, né? Mas a gente percebe que existe ali um vácuo, existe uma lacuna, né? Principalmente onde a gente faz esse trabalho, que é no campo da filosofia. Muitas pessoas, quando querem uma formação em filosofia, não vão estudar na universidade, né, e procuram uma formação online, vão para onde? Vão para o Olavo de Carvalho. Então a gente percebe que existe um espaço a ser ocupado, e a gente está conseguindo alcançar também muitos jovens com isso, né? Há muitos jovens que querem não só estudar filosofia, mas também se organizar politicamente. A gente recebe muitas perguntas sobre, né, como é que eu posso me organizar. Então a gente percebe que os jovens, eles se manifestam, buscam informações, né? E é uma coisa que eu desejaria ter tido quando eu era jovem, né? Porque eu sou da última geração que cresceu sem internet. Então eu não tive acesso a essas coisas, mas agora é possível, né, a gente se conectar com várias pessoas, né, que podem às vezes ali nos dar alguma orientação sobre alguma questão na vida. Perfeito. E você gostaria de dar um conselho para os jovens que estão nos ouvindo agora? O conselho que eu deixo aos jovens que estão nos ouvindo agora é: não fiquem apenas nos vídeos, não fiquem apenas nos memes. Busquem os livros, busquem as fontes primárias. O objetivo de canais como o nosso, como o canal Filosofia Vermelha, é fazer com que a leitura das obras sobre as quais a gente fala seja uma leitura mais fácil, né? Porque às vezes a gente sabe como é que é essa sensação de pegar uma obra e não entender nada, porque você não sabe quem é o autor, com quem que o autor estava dialogando na época, qual que é o contexto, que perguntas ele está respondendo. Então a gente faz esse trabalho para facilitar o contato direto com as obras, com as fontes primárias. Agora, o objetivo não é fazer com que os nossos vídeos substituam as próprias obras, os próprios livros, né? Porque vídeo nenhum é capaz de substituir a leitura de um livro, meme nenhum é capaz de substituir uma obra. Então o conselho é esse: busquem a formação, fujam da semi-formação. O mundo, ele é complexo, e a interpretação do mundo também é um processo complexo e exige o nosso esforço. Eu agradeço pela oportunidade, né? Quem quiser estar em contato com a gente, o nosso canal se chama Filosofia Vermelha. É só entrar lá no YouTube e pesquisar por isso, Filosofia Vermelha, vai nos achar. E lá também, né, em nossos vídeos, né, na descrição dos vídeos, na descrição do canal, vocês também vão encontrar o link para o nosso curso de Introdução à Filosofia. Agradeço muito pela oportunidade, um grande abraço a todos e a todas. Para você que nós estamos aqui no Estado de Educação Pensar Brasil, nós acabamos de ouvir um áudio aqui do Pensar Jovem, uma entrevista super interessante com o filósofo Albert sobre a formação crítica da internet. Nós podemos falo na volta Pensar Jovem com outras conversas aqui no programa. Vamos ao som de Thiago França, Praia de Minas, uma composição de França, Pensar no Brasil, volta já.
está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. O site Saúde Mental UFMG é um espaço de acolhida e acesso à informação. Uma construção coletiva com o objetivo de ser referência institucional sobre o tema e um veículo que fortalece a rede de saúde mental da comunidade. Acesse o ufmg.br/saúde mental e participe de discussões sobre sofrimento mental. Conheça ações colaborativas de acolhimento e de apoio, criando uma rede de escutas, espaços de convivência, pesquisas e projetos relacionados com a saúde mental e com o bem-estar. Site Saúde Mental UFMG, uma iniciativa da Comissão Permanente de Saúde Mental da Universidade Federal de Minas Gerais. Apoio CDCOM. Atenção, eleitor! Você pode utilizar os serviços da Justiça Eleitoral sem sair de casa. Para tirar, transferir ou regularizar o título, basta acessar Título.net no site do TRE de Minas. No site ou no aplicativo e-Título, você também pode tirar certidões, emitir guia para o pagamento de multa e consultar os seus dados eleitorais. Para mais informações, ligue para 148 do Disque Eleitor. Justiça Eleitoral de Minas Gerais. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Pensar a Educação, Pensar o Brasil está de volta. E no último bloco eu tive um probleminha aqui com a minha internet, desde quando a pandemia começou lá em 2020, né? Esses últimos 2 anos parecem que se tornaram um borrão nas nossas mentes. Desde que a pandemia começou, o nosso programa está sendo feito todo em casa. Então, cada pessoa que você ouve aqui está fazendo o programa de casa. Eu estou usando o computador e os celulares aqui na minha casa. Todos nós estamos fazendo pelo modo remoto. Então, o modo remoto tem esses pequenos problemas que são as nossas internets, mas agora está tudo resolvido. No último bloco, nós estamos aqui com o Pensar Jovem. No último bloco, nós ouvimos o professor Glauber. E agora nós vamos conversar com a Jéssica Claudino e a Miriam Alexandre. Sejam muito bem-vindas aqui no Pensar da Educação, Pensar do Brasil. Jéssica, Miriam, sejam muito bem-vindas. Olá Daniel, muito boa noite, olá a todos os ouvintes do programa Rádio Educativa da UFMG, ok? O Daniel acabou de falar sobre a questão da conexão e às vezes o retorno aqui para a gente também estava demorando, mas enfim, vamos lá. Ainda nesse programa vamos falar sobre o posicionamento crítico dos jovens estudantes nas redes sociais e juntamente comigo está a Jéssica. Jéssica, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Miriam. Boa noite, Daniel. Muito boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Isso mesmo, é uma satisfação imensa estar com vocês. E nós queremos apresentar, né? Nós fizemos um formulário no Google Forms e colocamos para circular nas redes sociais. E neste nós pedimos que algumas informações básicas dos alunos e elaboramos também 3 questões a quais eles, né, nos responderam. E ficamos muito felizes com as respostas, né? Pois eles se posicionaram criticamente nos seus textos e vamos compartilhá-las, né? Compartilhar essas respostas, lendo elas com vocês. Preparados? Então vamos lá. A primeira questão que nós colocamos no formulário, porque esse formulário foi 3 questões que permearam, né? Nós queríamos saber como que estava esse senso crítico dos alunos do ensino médio, né, tendo em vista do foco do programa de extensão. A primeira questão que nós fizemos para os alunos foi, né, costuma-se dizer que as redes sociais alteram o nosso mundo. E aí a nossa reflexão a partir desse ponto foi, refletindo sobre a influência das redes sociais nas nossas vidas, na contemporaneidade, compartilhe conosco a sua opinião a respeito disso. E aí a Jéssica vai ler para nós algumas das respostas desses alunos. Jéssica, a palavra está com você. Então, a primeira resposta que a gente recebeu foi da estudante Rayara Paula Antônio de Assis, do ensino médio da Escola Estadual
Dora Matarazzo, da cidade de Lavras, de Minas Gerais, e ela respondeu, abre aspas, os meios digitais influenciam muito na sociedade e como ela age atualmente. Na minha opinião, era para ser algo que acrescentasse na vida das pessoas, mas não é isso que vem acontecendo. Ao invés de muitas pessoas usarem como um modo de estudo e para ficar por dentro das notícias e de se distrair, isso veio ocasionando até mesmo em um afastamento de relacionamentos entre pais e filhos e outros. Fora que tem pessoas que utilizam dessas plataformas para destilarem ódio, tendo casos em que pessoas tiram as suas próprias vidas ou se comparam com pessoas na internet que não são reais, fecha as aspas. Este foi o posicionamento aqui da Rayara Paula Antônio de Assis e também recebemos outra resposta super interessante da Amanda Faria Passos, estudante também do ensino médio, da Escola Estadual Deputado Ilacir Pereira de Lima. Ela respondeu, as redes sociais é o maior meio de globalização atual e é uma mídia extremamente manipulada pelo Estado e capitalismo para que haja a inibição de um senso crítico a partir da realidade. Fecha aspas. Podemos ir para a próxima pergunta? Sim, muito interessante as respostas dos alunos. A gente vai fazer um comentário da segunda questão que foi proposta no formulário, a da terceira também, e no final nós vamos fazer um comentário geral. A segunda questão, a pergunta foi, o algoritmo torna você menos indivíduo no sentido, né, de persuadir, no sentido de persuasão? Vamos ver qual que foi as respostas dos alunos. Jéssica? A estudante Amanda Farias, do ensino médio da Escola Estadual Deputado Ilacir Pereira Lima, respondeu, abre aspas, claro, o conceito humanidade morreu quando o capitalismo e suas matrizes se originaram. Deram espaço para a falta de privacidade e o disfarce de privado. A realidade é que não existe privacidade. Todo indivíduo se tornou só mais um consumidor dentre vários que são manipulados a partir de seus gostos pessoais. Até mesmo esses gostos são manipulados. Em um livro que eu li, a escritora pergunta aos leitores, ao seu gosto, tem a ver com o que você gosta ou o que disseram que você deveria gostar? Um ótimo questionamento para essa manipulação e alienação da sociedade cibernética, fecha aspas. Recebemos também a resposta de um estudante Rafael Sávio Dias, estudante de ensino médio da instituição Cefet-MG. E ele falou, sim, sempre nos empurram um padrão a seguir do que fazer, do que pensar, o que dizer e o que ser, fecha aspas. Sim, muito interessante. A terceira questão, nós perguntamos neste formulário para os estudantes do ensino médio, qual seria a sua proposta, né, proposta de solução deles para os jovens e pessoas em geral que se posicionaram, né, para eles se posicionarem criticamente nas redes sociais, considerando que estamos num contexto de fake news, manipulação de dados e outras questões. Vamos lá para a resposta dos estudantes. A estudante Tailane Procópio, do ensino médio, no ETEC, em Hortolândia, ela respondeu, abre aspas, seriam os indivíduos se posicionando cada vez mais em blogs juvenis e também na sociedade em si, fazendo uso de ferramentas como a internet e suas redes sociais, fecha aspas. E também temos a Amanda Farias, do ensino médio da Escola Estadual Deputado Ilacir Pereira Lima, que respondeu, abre aspas, a proposta seria trabalhada em escolas em meios de comunicação, a fim de incentivar os estudantes a questionarem sobre essas questões e filtrar qualquer informação. A nova reforma do ensino médio retorce isso, pois as maiores ferramentas de questionamento e desenvolvimento crítico que mais alcançam os estudantes é a filosofia e a sociologia na escola, fecha aspas. Sim, muito interessante, né, as respostas de aluno. A gente tem uma última questão que é não menos importante, acho que foram todas, né? Foram todas as questões.
E é interessante porque nós trouxemos esse formulário no programa, né, Pensar Jovem, Pensar Educação. Porque o pensar criticamente a respeito do próprio real, a respeito da sua própria existência, das suas condições, né, dos acontecimentos que nos cercam, é um caminho para o jovem estudante, principalmente de escola pública, né, leva ele ao saber, leva ele, né, até os livros, a educação, né? Quando a gente fala da educação pública, da escola pública, dos alunos, dos estudantes, muitas vezes tem um discurso totalmente contrário a essa escola, contrária a esses alunos, mas nós podemos perceber, através deste formulário, né, alunos se posicionando criticamente ao olhar para a internet, ao olhar, né, para as redes sociais, que é algo que constitui seus dias a dia. Então, esse pensar criticamente vai levar esses alunos a um caminho do saber. E uma vez que esses alunos estão no caminho do saber, eles vão ser levados aos livros, e isto é a educação. E esta é a educação pública, esta é a educação que nós acreditamos. Para fechar, Nelson Mandela tem uma frase em que ele vai dizer: a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. E é por isso que eu sou estudante e, ao mesmo tempo, também professora. Essa foi nesse momento, a nossa participação. Gostaria de despedir de todos os ouvintes, né, deixar um abraço a todos, né, convidar todos também para resistir juntamente com os alunos de escola pública, que a escola pública tem sido alvejada, né, politicamente, né, de um retrocesso. Nós convidamos, né, a todos vocês que estão nos ouvindo a interessar, a conhecer, melhor dizendo, a escola pública, os alunos, os trabalhos, né, e convido vocês também para seguir nossas redes sociais do Pensar Jovem, para vocês acompanharem esses trabalhos. Já fico por aqui e passo a palavra para a Jéssica para a gente se despedir de vocês. Muito obrigada. Quero agradecer aqui, né, pela oportunidade de participar com vocês deste bloco aqui que está só começando, deste programa que está só começando. Tem muita coisa boa aí pela frente ainda. Agradeço a todos e convido, né, a todos os estudantes e ouvintes que já foram, né, estudante uma vez, para sempre estudante, não é mesmo? E convidar vocês a resistirem com a gente. Estudar é resistir, saber é resistir. E é isso, quero agradecer e passo a palavra para o Daniel agora. É isso aí, Jéssica. Estudar é resistir. Nós vamos aqui para o intervalo ao som do músico Rabai. Você me disse, eu falei certo o nome dele. É isso mesmo? Ou a pronúncia é diferente? Eu acho que é isso mesmo, hein? É isso mesmo. Então a gente vai para o som de Rabai, a música se chama Saudade de Adamantina, e na volta a gente vai conversar um pouquinho com ele. Pensar Educação, Pensar do Brasil continua. Vamos para um breve intervalo. Adamantina surge do massacre dos cães-gangue da nossa região, pela FEPASA eletrificada, matando indígena com tiro de 8. O seu progresso é fruto do esforço de transformar floresta em canavial. Pra Adamantina, seguindo o calabouço do fascismo tosco desse imenso território nacional. Adamantina, joia da alta paulista, cidade bela de um povo bolsonarista. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Eu sou favorável à tortura. Fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil, matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Ressoa o grito da dona de casa, vendo a PM entrando sem mandato na sua casa no Jardim Brasil.
Salve Torrão, o juiz e o delegado. O cafezal sob a proteção de Deus. Acima de tudo, acima de todos. Pisando na cabeça e esmagando. E o padre que foi afastado da paróquia porque ele era preto. Minha terra tem palmeiras, onde cantam sabiás enferrujados com saudade da ditadura militar. Mas apesar de tudo, gente boa, humilde e trabalhadora, faz de Adamantina um bom lugar pra se morar. O agricultor da casa de madeira e de porta aberta com umas mudas de mandioca pra compartilhar. Salve pra Batalha da Estação, Julião Saturno, Mestre Ura e a galera da cultura, pode pá. Adamantina de um povo que luta, na mão de uma elite muito interessada em manter tudo como está. Sinceramente, eu sinto saudade. Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Eu não fico muito confortável. Eu não entendo essas coisas. Morro de vergonha. Isso não é pra mim. Tenho medo de dar má nota. Você sabia que muita gente não vai a espetáculos porque sente desconforto ou tem medo de pagar aquele mico? Deixa disso. Cultura para Todos, uma campanha UFMG educativa. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Pensar a Educação, Pensar o Brasil está de volta. E nós vamos agora a uma conversa com o autor da música Saudade de Adamantina, essa música que você ouviu antes do intervalo. A gente vai entender melhor como que o Rabai trabalha com as redes sociais, de modo a estimular a reflexão e a formação crítica dos nossos jovens. Quem vai conversar com ele é o Aleph. Aleph, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, boa noite para você, a todos da rádio, boa noite para os nossos ouvintes também. No bloco anterior tivemos ótimas considerações feitas pelo Glauber Ataíde. Nesse bloco contamos com uma participação especial. Irei fazer agora um bate-papo com o Samuel Rabai. Samuel Rabai é jornalista, mestrando em artes, urbanidades e sustentabilidade pela Universidade Federal de São João del Rei. Além de multiartista, é músico, inclusive compositor da canção Saudade de Adamantina, tocada na entrada dessa sessão. Boa noite, Samuel. Muito obrigado pela sua participação, meu caro. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Aleph Stênio. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Saudade de Adamantina é uma canção polêmica. Essa música discorre sobre os preconceitos e violências enraizadas na nossa cultura, utilizando de frases hostis e discriminatórias proferidas, citadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Rabai, comente, por favor, como essas associações realizadas pode levar a uma reflexão crítica. Pois na verdade é uma associação muito direta, né? As pessoas que elegeram Jair Bolsonaro, a quantidade considerável de pessoas, são as pessoas, assim, que se dizem, né, o cidadão de bem, são, enfim, membros tradicionais da nossa sociedade, na maioria das vezes pessoas, inclusive, que são cristãs, né, que, enfim, ocupam vários espaços dentro da nossa sociedade, instituições, e parece que resolveram ignorar, né, enfim, fingir que não ouviram a série de citações que o Jair Bolsonaro fez publicamente ao longo da sua trajetória. Então, a ideia é justamente fazer uma associação direta, pegar uma porcentagem de eleitores de Jair Bolsonaro na cidade de Adamantina e fazer esse link direto com essas citações absurdas do atual presidente. Dessa maneira, criar uma espécie de choque, assim. Na verdade, só jogar na cara mesmo, assim, o que todo mundo já conhece, todo mundo já sabe, né? Mas fica uma coisa meio velada. Então, a minha ideia foi escancarar isso, assim, mostrar que o rei tá nu. É uma produção musical até tanto quanto muito bem produzida, muito bem feita, né? Você usa de diversos elementos ali de mixagem, mas e fica
Fica interessante de ouvir. Obrigado, muito obrigado. Tem um compositor ali da cidade, né, que você utiliza como instrumento. Conte mais sobre isso, pode contar. Esse processo de construção de Saudade de Adamantina foi bastante interessante, porque eu fiz o sample de uma música do Julião Saturno, que é original, chamada Saudade de Adamantina, homônima, né? E ele é um compositor já falecido, um compositor adamantinense, um dos primeiros, assim, são gravações bastante antigas, acho que a gravação, se eu não me engano, é da década de 70, e Julião Saturno foi um cara que ele morreu no ostracismo, ele era uma pessoa negra em Adamantina, trabalhava com música, e ele teve problemas com álcool, então ele acabou caindo no ostracismo lá nessa conjuntura política de Adamantina, que é uma cidade do interior do oeste de São Paulo, bastante conservadora, como eu trago na música, né, uma cidade que tem 82%, teve, né, 82% de eleitores de Bolsonaro em 2018. Então, eu quis fazer uma homenagem ao Julião, né, e peguei essa música, uma música belíssima, na minha opinião, inclusive, e que fala, né, Saudade de Adamantina, e aí na original ela fala, Adamantina, joia da Alta Paulista, cidade bela de um povo progressista, se eu não me engano, acho que é isso aí. E aí eu reinterpretei esse verso trazendo para essa conjuntura atual. Mas, na verdade, se a gente for analisar o próprio contexto político do surgimento de Adamantina, a gente percebe que esse progresso que o Julião traz na letra, ele é seletivo, porque ele é progresso só para uma parcela específica da população, porque Adamantina tinha uma população indígena já, né, instalada ali há mais de 3 séculos, que com esse progresso tão adorado, tão exaltado, né, em uma série de discursos, foi dizimada, né? A chegada da linha de ferro naquela região acarretou no genocídio indígena dos caingangue paulistas. Não só em Adamantina, mas em todo o oeste paulista. E aí, enfim, eu fiz esse sample do Julião Saturno e acabei, então, trazendo uma música que era uma música caipira, tocada com acordeon, num arranjo bem peculiar, assim, bem tradicional, e misturei com uma batida de rap. Então fiz tipo um rap caipira. E para além dessa citação ao refrão do Julião Saturno, a estrutura da construção da letra da minha versão de Saudade de Adamantina faz paráfrases, parafraseia o hino de Adamantina, né? Então, o refrão, ele faz referência a Julião, mas o resto da estrutura dos versos, que eu canto numa pegada mais de rap mesmo, menos melódica, que o refrão é melódico, os versos de rap, eles são uma paráfrase ao hino de Adamantina. Então, Adamantina surge do massacre, no hino original Adamantina surge altaneira, do massacre, dos caingangue da nossa região, aí, entre as primeiras da nossa região. Eu vou fazendo uma série vou parafraseando alguns versos do hino da cidade, assim, e trazendo para esse contexto. Então, é uma série de referências relacionadas à cidade de Adamantina que eu trago nessa música. É muito interessante, é uma questão histórica muito marcante, né? Uhum. Ultimamente, né, recentemente, você lançou um trabalho muito interessante também, denominado Marketing Negativo. Isso. Explique mais sobre esse novo projeto que você pensou, Rabai. E ele revela, né, como as redes sociais podem ser instrumentos de esclarecimento, apesar do seu algoritmo. Explique mais sobre a ideia desse projeto, como você pensou para lançá-lo, assim. Tá. O marketing negativo, ele vem até como uma consequência da repercussão de alguns trabalhos, inclusive Saudade de Adamantina, que
são trabalhos que têm esse viés político, né? E a gente está numa época extremamente polarizada. Então, qualquer trabalho, assim, não qualquer trabalho, mas um trabalho com um viés político, ele acaba causando essa polarização. E essa polêmica toda, esse debate, acaba trazendo visibilidade para o trabalho, né? Não deixa de ser uma espécie de engajamento. Então, Saudade de Diamantina foi o trabalho mais marcante que eu tive nesse sentido, porque eu tive uma onda de ataques a partir desse trabalho, e isso fez com que ele disparasse sem que eu fizesse qualquer tipo de impulsionamento nas redes sociais. Ele rapidamente alcançou a marca de 8 mil visualizações, uma série de comentários, ele rodou bastante. E se você for pensar que a Diamantina é uma cidade de 30 mil habitantes e a gente atingiu 8 mil pessoas num espaço de tempo, sei lá, de 15 dias, é quase 30% da população total. Isso se você for considerar a população por completo, né? Ainda tem uma série de pessoas que não têm acesso à internet, enfim, isso circula de várias maneiras. E o marketing negativo, ele vem um pouco dessa minha vivência, nesse sentido de fazer uma arte combativa, uma arte questionadora, e de buscar esse debate, porque eu não achei ruim desses ataques, né, de Saudade de Diamantina, e eu já tive também outros processos com outras obras. Eu gosto desse confronto porque eu acredito que a obra de arte, ela tem essa função de provocar mesmo, e provocar um debate que é construtivo. Então, o marketing negativo vem dessa vivência. E de tanto vivenciar isso, eu comecei a querer experimentar com isso, sim. Então, ele é uma proposta um pouco... é meio maluca, assim, um pouco masoquista, se você for pensar, que eu me coloco num lugar de ser exposto a críticas. Mas também é uma espécie de brincadeira. O marketing negativo, ele é meio fake news do bem, é meio real, é um simulacro. Eu chamaria de uma web performance, entendeu? Porque surgiu assim, eu pensei, né? E se a gente oferecesse um serviço, imagina um serviço que vai buscar haters para os artistas que querem fazer um trabalho crítico. Desse modo, vão ter seu projeto impulsionado. Então, falei, acho que seria engraçado isso, interessante, dá para brincar com isso. Uma ideia bem diferenciada, né? E aí eu pensei assim, então tá, eu vou me infiltrar em grupos bolsonaristas e vou começar a provocar as pessoas para elas criticarem meu trabalho. Uma amiga minha criou um perfil, não um perfil fake, sem cometer a questão da falsidade ideológica, né? Usando o nome dela mesma, e se infiltrou em alguns grupos, e a gente começou a soltar mensagens assim, falando, olha esse artista aqui da minha cidade, um artista comunista, provocando as pessoas e mandando alguns links dos meus trabalhos para ver o que aconteceria a partir disso. A ideia era como se ela estivesse fomentando uma campanha de ataque à minha pessoa como um artista anti-Bolsonaro. Só que aí esse processo ficou muito desgastante, esse processo de captação de pessoas para me xingar de verdade, assim, de pessoas reais para me xingar, ele ficou muito desgastante. Porque dá trabalho, né? Primeiro, para xingar é muito fácil, agora para você conseguir alguém que vai realmente se dedicar a gravar um vídeo, você tinha que ficar lá convencendo, pedindo isso. Era um processo muito desgastante, sim. E muitas vezes era eu que fazia isso a partir desse perfil, falando assim, olha a cara dele, provocando as pessoas para me xingarem mesmo e gravarem um vídeo me xingando. Aí esse processo ficou tão cansativo que a gente resolveu, então, mudar a estratégia. Eu comecei a chamar amigos meus, explicando essa proposta, para gravarem vídeos falando mal da minha obra, fingindo que são bolsonaristas, e assim a gente fazer o marketing negativo. Só que o marketing negativo ele também parte desse processo inicial, que foi essas tentativas de realmente
infiltrar-se nesses grupos para produzir esse material. Teve essa parte ela é real, a gente usa prints desse processo. Então a gente adere esse processo também à obra, que ganha uma nova significância, e aí, em geral, é uma soma desses prints com os vídeos das minhas músicas. Então, eu acabo divulgando o meu som nisso também, né? E aí entra a questão do artista na época das plataformas digitais, que, enfim, você é artista, você é músico, sabe que a questão do engajamento ela é difícil? Sim. Então, muitas vezes a gente faz o planejamento tradicional de marketing digital bonitinho, posta lá o material maravilhoso, com vídeo, com áudio profissional, e mesmo assim não alcança. Porque questão do algoritmo, não entrega, ou não tem um alcance tão bacana, não tem um engajamento bacana. Mas quando vai para uma polêmica dessas, o algoritmo da rede, ele entrega mais. Então eu meti minha arte no meio disso tudo, dessa polêmica que eu fabriquei, e dessa maneira eu alcancei um engajamento 700% maior nas minhas redes, ao mesmo tempo que eu estava tirando um sarro sobre isso tudo e fazendo uma crítica a como essas coisas se organizam hoje, como a indústria fonográfica, artística e digital se organiza, e também falando sobre polarização, sobre ódio, sobre extremos, e fazendo, enfim, uma questão bem transmediática mesmo, que acho que reflete bastante o que a gente vive hoje. Percebe-se que esse projeto foi em um ponto bastante peculiar, foi uma tática em meio a toda essa polarização que a gente vive hoje, né? E que, de certa forma, alcançou resultados bem expressivos, né, nessa questão do engajamento, não é mesmo, Rabai? Sim. Ela fica beirando essa questão do real e do simulacro. Ao mesmo tempo que está fazendo toda essa crítica, ela funciona na prática como uma estratégia de comunicação, e os números do Instagram estão aí para comprovar isso. Isso. O Rabai, ele também tem um trabalho importante relacionado à arte, mídias e educação no campo da saúde mental. É isso, Rabai? Isso mesmo, é educomunicação na saúde mental. Exato. E esse trabalho, ele de certa forma está relacionado com a formação crítica, com esse lado crítico, não é? Com certeza, porque a questão da loucura, ela está diretamente a questão do que é normal. E normal, se você for olhar para a própria palavra, etimologicamente, vem de norma, que são essas regras. Então, pensar a loucura é pensar as regras da nossa sociedade, o que pauta a nossa sociedade. Então, pensar arte dentro desse contexto é pensar arte criticamente. E isso sem contar que, enfim, os loucos, os ditos loucos, né, pela nossa sociedade, entre aspas, normal, são indivíduos extremamente criativos, extremamente entregues, enfim. Muitas vezes acho que as pessoas que são chamadas de loucos, elas são mais saudáveis do que essa sociedade normal, porque na real o louco, ele tem algo que é próximo da criança, que é essa ausência das máscaras sociais. Ele é puro, entregue, verdadeiro. Então, isso na arte, essa entrega, essa verdade, essa visceralidade é muito potente e ao mesmo tempo que incomoda também, né? Incomoda essa sociedade manicomial que vem querendo trancar essas pessoas. Então, relacionar isso tudo, com certeza tem um viés crítico, até porque a luta antimanicomial é uma demanda super urgente, atual e que está para além dos muros do manicômio, mas também na visão da nossa sociedade com relação ao diferente. Deixa suas redes sociais para que as pessoas, nossos ouvintes, conheçam mais os seus trabalhos artísticos. Beleza, eu tô no Instagram, @rabai.br, Rabai é R-A-B-A-Y, estou no YouTube, youtube.com/rabai, e também
estou no Spotify, nas plataformas digitais, você me encontra procurando por Rabai novamente. E também tem a página do Instagram do meu projeto, que é relacionado à educomunicação aplicada na saúde mental, que é o @educomsaudemental. A gente agradece muito a sua participação, Rabai. Foi um bate-papo muito especial. Eu agradeço em nome de todos da equipe do Pensar Jovem. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre esses trabalhos. Parabéns pela iniciativa. E é isso aí. Muito obrigado, Levstene. Novamente agradeço por ter aceitado o convite e por ter contribuído com a sua valiosa participação. A temática abordada nesse programa é muito importante, não é mesmo, pessoal? Essa edição foi produzida por mim, Aleph Stênio Alves, pelas estudantes Larissa Matos, Jéssica Claudino e Miriam de Paula, e orientado pela professora Bárbara Del Rio, de forma remota. O Pensar Jovem Fazer Sentido é um projeto aprovado pela Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário do Cefet-MG e coordenado pela professora Carla Moreira. E antes de encerrarmos essa edição, temos um recado. O Pensar Jovem convida vocês, alunos de escolas públicas, para participarem dos nossos debates, nos quais vocês são os protagonistas. Nosso Instagram é @PensarJovemCefetMG e no Twitter somos o @PensarJovem. Todas as informações sobre como enviar publicações, projetos e propostas de participação estão lá. Agradecemos a audiência de todos. Até mais. Esse foi o Pensar Jovem do mês de agosto. O programa foi organizado e produzido pela Larissa Matos, Jéssica Claudino, Aleph Stênio Alves e Miriam de Paula. A orientação foi da Bárbara Del Rio e a coordenação é da professora Carla Moreira.